Saudações estudantes, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês mais dois exemplos de cálculo de reações de apoio em vigas biapoiadas. No último vídeo eu já trouxe alguns exemplos dessa maneira, mas eles tinham uma particularidade. Eram carregamentos uniformemente variados triangulares, ou seja, carregamentos ou que começam do zero e sobem até um determinado valor de carregamento, ou que começam com um determinado valor e decrescem até zero. Agora a gente vai lidar com carregamentos trapezoidais, carregamentos que começam com um determinado valor diferente de zero e sobem até um outro valor, ou começam com um valor diferente de zero e decrescem até um outro valor também diferente de zero. Então está aqui o exemplo que a gente vai analisar com as informações necessárias. O primeiro passo é identificar os vínculos da nossa estrutura e substituir eles pelas respectivas reações de apoio. Então, em A a gente tem um apoio fixo, a gente vai substituir por uma reação vertical e uma reação horizontal. Em B a gente tem um apoio móvel, a gente vai substituir por uma reação vertical, conforme está aqui. O segundo passo, para a gente simplificar, a gente vai considerar este carregamento trapezoidal como duas cargas concentradas. Para fazer isso, a gente vai subdividir esse carregamento trapezoidal em dois carregamentos triangulares, da seguinte maneira. Então o que eu fiz aqui? Eu subdividi esse trapézio aqui em dois triângulos, né, com essa diagonal aqui. Aqui a gente passou a ter dois carregamentos triangulares. Esses carregamentos triangulares a gente vai proceder da mesma maneira que a gente fez no outro vídeo. Ou seja, a gente vai considerar cada um deles como um carregamento concentrado aplicado à distância equivalente a 1/3 do lado horizontal do triângulo, medindo essa distância a partir do lado vertical do triângulo para dentro do triângulo. Vamos fazer isso que vai ficar mais claro, com calma. Para o carregamento aqui em vermelho, então, a resultante, eu vou chamar aqui de R1, vai ser igual à área desse triângulo em vermelho, que é 2, que é a altura dele, multiplicado por 6, que é o tamanho da base, dividido por 2. Então isso aqui vai dar 6 kN. Agora para o carregamento em roxo. A resultante eu vou chamar de R2, vai ser essa altura, que a gente pode considerar como sendo a base desse triângulo em roxo, que é 6, multiplicado pela altura desse triângulo em roxo, que na verdade vai ser o comprimento ao longo do qual ele está aplicado, que é 6 aqui, dividido por 2. Isso aqui vai dar 18 kN. Agora o ponto de aplicação aqui dessas resultantes, né? Para o triângulo em vermelho, a gente vai aplicar ele, então, na distância equivalente a 1/3 da base, né? 1/3 de 6 é 2. E a gente vai medir essa distância a partir do lado vertical do triângulo para dentro do triângulo. Então, vai ser a 2 metros aqui da esquerda do nosso apoio em A. Para o carregamento em roxo, da mesma forma, né, a gente vai medir 1/3 dessa distância aqui de 6, ou seja, 2 também, a partir do lado vertical aqui do triângulo, para dentro do carregamento, ou seja, vai ficar 2 metros do apoio em B, conforme eu coloquei aqui para vocês então. Feitas essas simplificações na representação, agora a gente pode calcular o valor das reações de apoio através das equações de equilíbrio. Relembrando que para a viga biapoiada é sempre conveniente você começar as equações pela somatória de momentos em um dos apoios. Então eu vou fazer isso, vou escrever a somatória de momentos com relação ao ponto A. Vou considerar que o momento positivo está no sentido anti-horário. Então eu vou ter o momento por conta dessa resultante aqui de 6 kN, que vai entrar como negativo por conta de estar no sentido contrário ao que a gente adotou como positivo. Vamos ter o momento por conta dessa resultante e, por fim, o momento por conta da reação VB, igual a zero. Da onde a gente pode obter o valor de VB resolvendo essa equação. Então, VB igual a 14 kN. Agora a gente pode passar para a somatória de forças na vertical. Considerando que para cima é positivo, a gente vai ter VA menos 6 menos 18 mais VB, que a gente já sabe que vale 14, igual a zero. Daqui a gente obtém o valor de VA igual a 10 kN. Por último, a somatória de forças na horizontal, considerando que para a direita é positivo, dá para a gente perceber facilmente, né, que vai ter só a reação HA e ela tem que ser então igual a zero. Pronto, obtivemos as nossas reações de apoio. Representei aqui elas para vocês. Repara que eu voltei à representação original do carregamento. Para o cálculo de reações de apoio isso é irrelevante, mas a hora que você for fazer os diagramas de esforços internos, isso é importante. Você precisa retornar à sua representação original do carregamento, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo,
A gente novamente tem esse carregamento uniformemente distribuído trapezoidal, mas agora ele não está aplicado ao longo de toda a nossa viga, ele está aplicado apenas em um trecho. Tá bom. Vamos proceder da mesma maneira. Primeira coisa, identificamos as reações de apoio, conforme eu coloquei aqui para a gente. Segundo passo, a gente substitui então este carregamento por duas resultantes equivalentes, subdividindo ele em dois carregamentos triangulares. Novamente está aqui a nossa representação desta forma. Agora a gente substitui pelas resultantes. Para esse carregamento em vermelho aqui, o valor da resultante, que eu vou chamar de R1, vai ser igual a 4 vezes 1,5 dividido por 2, que dá 3 kN. Para o carregamento em roxo, que eu estou chamando de R2, vai ser 6 multiplicado por 1,5 dividido por 2, que dá 4,5 kN. O ponto de aplicação do carregamento em vermelho vai ser 1/3 de 1,5, vai dar meio, então meio medido aqui a partir do lado vertical do triângulo para dentro do carregamento. 2 mais meio, ele vai estar a 2,5 metros do ponto A. Para o carregamento em roxo, 1,5 dividido por 3 vai dar meio, então a gente vai medir meio metro a partir aqui do lado vertical para dentro do triângulo. Então a distância do ponto B vai ser 1,5 mais meio vai dar 2 metros de distância aqui do ponto B, ou se preferir 3 metros de distância aqui do ponto A, conforme eu coloquei aqui para vocês na representação. Agora a gente aplica as equações de equilíbrio. Somatória de momentos com relação ao ponto A, vamos ter o momento por conta da primeira resultante, o momento por conta da segunda resultante e o momento por conta da reação de apoio VB, igual a zero. Daqui a gente obtém o valor de VB, que dá 4,2 kN. Passando para a somatória de forças na vertical, adotando que para cima é positivo, VA menos 3 menos 4,5 mais VB, que a gente já sabe que vale 4,2, igual a zero. Daqui a gente obtém o valor de VA. VA igual a 3,3 kN. E aqui, novamente, a somatória de forças na horizontal, que só vai ter HA, portanto, HA igual a zero. Prontinho, coloquei aqui para vocês, então, os resultados. É isso, galera. Espero que ajude vocês. Bons estudos e, se possível, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e usem os comentários para pedir algum exemplo que vocês querem que eu apresente aqui, algum outro assunto ou críticas sobre o vídeo, tá bom? Muito obrigado!